Graça e paz, irmãos. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, nesta noite, onde nós temos a oportunidade de celebrar a morte do Senhor pelas nossas vidas. Sexta-feira Santa, o dia em que o nosso Salvador, ele foi crucificado pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós sabemos que a Páscoa representa a libertação, né? Quando Deus ali mandou celebrar a Páscoa, celebrando a Páscoa ali no Egito, ali com o povo de Israel, celebrando a libertação do povo da escravidão do Egito. E também hoje a Páscoa simboliza, uma vez que Cristo foi sacrificado por nós, como nos diz em João 1:29, João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que, através da sua morte na cruz, nos libertou da condenação eterna, nos trouxe vida e vida em abundância. E hoje nós somos livres, nós também temos liberdade em Cristo Jesus. E nesta noite de Sexta-feira Santa, eu quero compartilhar com os irmãos uma breve mensagem no livro de Mateus. Nós não vamos ler todos os versículos, mas é do versículo, capítulo 27, do versículo 32. Eu marquei aqui até os 50, mas nós não vamos ler até os 50 para ganharmos tempo. Do Mateus 27, do 32 em diante. Mas antes de nós trazermos a dissertação da palavra de Deus, nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por ter entregado o teu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, o qual morreu, foi crucificado, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida juntamente com o Senhor. E se hoje nós estamos aqui, é porque o teu Filho venceu a morte, e hoje nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós louvamos ao Senhor pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos concedeu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E como filhos do Senhor, nós estamos reunidos nesta noite para louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor. Que nós, ó Deus, possamos sempre lembrarmos e agradecermos ao Senhor pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, em ter dado a sua própria vida, em ter sofrido por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida. E queremos dizer ao Senhor muito obrigado. Obrigado pela nossa salvação, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo dia de hoje. E continua a falar conosco através da tua palavra, que nós oramos, ó Deus, nós oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmão. Mateus capítulo 27, versículo 32 diz assim: e quando saía a encontrar um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardava ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com eles estava crucificado. Eu quero, dentro desse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar nesta noite em que celebramos a crucificação de Cristo, Sexta-feira Santa, quando nosso Salvador foi crucificado. Eu quero falar sobre a agonia da cruz.
A cruz hoje, se nós analisarmos, quando nós olhamos, a cruz hoje possui um significado diferente daquilo que ela representava nos tempos antigos, né? No primeiro século, né? A cruz hoje, quando nós olhamos, é objeto de veneração, é usada como escultura, né? É usada como uma joia requintada, como uma escultura artística. A cruz também ela se transformou em algo belo, né? E muitos usam até como colar, né? Como adorno, né? As pessoas do primeiro século, se elas viessem aqui hoje, estivessem vivas hoje, elas ficariam chocadas em ver o tratamento que nós, nesse tempo presente, nós damos hoje para a cruz. Na época de Jesus, amado, a cruz, nós sabemos que tinha um único significado. O significado era a morte. Significa piores das mortes. Uma morte hedionda, angustiante, né? E naquela época, havia vários tipos de morte. Havia morte por apedrejamento, havia morte por estrangulamento, havia morte por afogamento, tá? Havia morte por fogueira, né? Quando a pessoa era jogada no fogo, e havia morte por espada, quando a pessoa também era morta através da espada dos soldados, né? E também tinha morte por óleo fervente, onde eles ferviam o óleo, entende? E jogavam na pessoa e exterminava a pessoa, né? Todas estas mortes tinham um problema, né? Eram métodos rápidos de punir os malfeitores, entende? Era um método rápido. E por isso que os persas, e logo depois dos persas, os romanos, eles procuraram um outro método, né? Eles inventaram um outro método de punição, onde aqueles que seriam condenados, eles eram punidos lentamente. Eles ficavam agonizando. E aí, né, que eles inventaram a morte pela crucificação. A crucificação, quem era morto na cruz, era com significado, era a pior espécie de morte. Era com significado maldito. A Bíblia é bem clara, fala sobre isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Todo aquele que era morto pela cruz e na crucificação era com significado uma pessoa maldita. E Cristo se tornou maldito por mim e por você, pela humanidade, sem ele merecer. Entende? Então a morte da cruz era lenta, era uma morte agonizante, era uma morte sofredora. Olha o que nos diz o livro de Gálatas, capítulo 3, olha, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, ele se fez maldito por mim e por você. Então a morte de cruz significava maldição, entende? Significava maldição. Hoje nós estamos aqui numa sexta-feira santa, dia em que comemora-se a crucificação de Cristo, a Páscoa, né? E a Páscoa, ela representa libertação. Hoje nós temos que celebrar a nossa libertação, porque foi através da morte, da crucificação, da morte de Jesus, que nós fomos libertos. Liberto do pecado, liberto da condenação eterna. Porque em Cristo hoje nós somos salvos, somos livres para servir a Cristo, para adorar a Cristo. Entendeu? Então a Páscoa representa libertação, a libertação da escravidão, na saída do povo do Egito, na festa, né? Na saída do povo do Egito. E naquela festa, um cordeiro ali, ele deveria ser morto. Na saída do Egito, o sangue do cordeiro foi, né, a garantia de vida na casa dos hebreus. Quando era ali, aspergia as portas, os umbrais das portas, as portas, ali com sangue, entende? A gente vê isso ali quando aquela Raabe lá guardou os espias, escondeu os espias, e quando Israel foi atacar a cidade, Josué, eles marcaram as casas com tinta vermelha, entendeu? Isso que simbolizava que não, aquelas casas estavam isentas de serem destruídas. Entende? Então, aqui nós vemos hoje, na saída do Egito, o sangue do cordeiro foi a garantia da vida na casa dos hebreus. Na crucificação, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, se entregou voluntariamente, entende? Para que pelo seu sangue, nós viéssemos alcançar a vida eterna.
João capítulo 3, olha o que diz em João capítulo 3, versículo 13 em diante, olha. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, para nós termos uma base dentro daquilo que a Bíblia nos diz, para nós não ficarmos somente, entende? Para tirarmos as nossas dúvidas. João capítulo 3, versículo 13 em diante, de 13 a 17, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, que se refere a Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos aqui que Jesus veio para nos dar vida. Todos aqueles que creem em Jesus, eles passam a ter a vida eterna, né? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, primo de Jesus, ele afirmou isso em João capítulo 1, versículo 29. Entende? E como Cordeiro, ele sofreu mudo, calado, ele agonizando na cruz do Calvário. Isaías 53, 3 a 5 nos fala sobre isso. E é dentro desse pensamento sobre a agonia da cruz que eu quero destacar 3 tipos de sofrimento que Cristo enfrentou na cruz por mim, por você, por toda a humanidade. O primeiro sofrimento que Cristo padeceu na cruz foi um sofrimento emocional. Entende? Cristo sofreu emocionalmente. Como ele viveu aqui 100% homem, 100% Deus. Entende? Ele teve emoções. Entende? E enganamos nós quando pensamos que o sofrimento de Jesus, né, que começou apenas na cruz, quando ele foi crucificado. O sofrimento de Jesus, ele iniciou-se, né, no Getsêmani, quando ali nos diz em Lucas capítulo 22, versículo 44, que diz que Jesus, estando em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que caía no chão. Segundo os médicos, a medicina afirma que o que aconteceu com Jesus foi um fenômeno muito raro. Acontece quando o indivíduo está sujeito a um estresse emocional muito grande, entende? E uma agonia profunda e aguda. Entende? E daí, o que acontece? Finos capilares na glândula sudoríparas podem se romper misturando-se com o sangue, né? Com suor, misturando sangue com suor. E daí ele o suor dele sair junto com o sangue, se transformando em gotas de sangue. Jesus sabia o sofrimento que o esperava. Entendeu? Ele sabia o sofrimento que esperava. Ele estava sozinho, irmãos. Entende? Ele estava sozinho. Ele levou alguns discípulos para orar com ele, mas aqueles discípulos não aguentaram ficar um tempo com ele. Ele voltou, achou adormecido, voltou de novo, estava cochilando, voltou de novo, achou adormecido. E ele, essas 3 vezes, 2 ou 3 vezes, ele voltou e encontrou os discípulos dormindo, a ponto dele falar: olha, nem apenas 1 hora pudeste velar comigo. Entende? Jesus, ele foi abandonado. Pedro o rejeitou, o negou. Entendeu? Os seus discípulos, quando ele foi preso, o abandonaram. Na cruz ele se sentiu abandonado, porque ele fala em Mateus 27, 46, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Entende? Então, em primeiro lugar, na agonia da cruz, o primeiro sofrimento de Cristo foi um sofrimento emocional. O segundo sofrimento de Cristo na cruz foi um sofrimento espiritual. Cristo sofreu emocionalmente, por mim e por você, pelos nossos pecados. E ali, quando ele começou a orar, ele já estava sentindo o peso dos pecados da humanidade que vinha sobre ele. Entende? Ele também sofreu espiritualmente. Outro tipo de sofrimento que não conseguimos mensurar diz respeito, né? Diz respeito ao sofrimento espiritual de Jesus. Nós sabemos que Jesus viveu aqui na terra 100% homem, 100% Deus. Mas ele, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, ele pecou. Ele não cometeu nenhum pecado, entende? Jesus como homem, ele sofreu oposição do diabo. Quando nós lemos os evangelhos,
nós encontramos com maior frequência a atuação do nosso adversário, do inimigo de Satanás. Segundo George Led, né? Ele comenta, um certo escritor, ele comenta que parece que o inferno inteiro se mudou para a Palestina, a fim de fazer oposição a Cristo, né? Jesus estava travando uma grande batalha espiritual, né? Todos os demônios oprimindo o nosso Salvador. O próprio diabo estava lá. A gente vê isso na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4. Entendeu? Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Ele sentiu o peso dos nossos pecados. Ele sentiu a pressão. O Isaías capítulo 53, que eu falei neste momento, nós vamos ver, nos relata como Jesus estava. O sofrimento de Jesus por causa do nosso pecado. Isaías 53, de 3 a 5, diz assim, olha. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido. Entende? Lembra que ele foi colocar uma coroa, e aí pegaram um caniço, bateram nele, deram cotovelada, cuspiram no rosto dele, esbofetearam ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa do meu pecado, do seu pecado, dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aqui nós vemos, Isaías relata o sacrifício de Cristo, que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então hoje nós devemos celebrar a vitória em Cristo Jesus. Devemos agradecer a Deus pela ressurreição de Cristo, pela morte dele, porque através da sua morte ele tem se oferecido voluntariamente. Hoje nós temos vida e vida juntamente com ele. Entende? Então, Isaías 53, 3 a 5 nos fala sobre o sofrimento dele. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, nos fala sobre a tentação no deserto. Como ele foi oprimido, como ele foi tentado ali. Entende? Como ele foi oprimido, como ele foi tentado ali. E tudo isso ele suportou e venceu por amor a mim, por amor a você. Lembra quando João 16, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Cristo, amados, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós já somos vencedores. Então, a agonia da cruz trouxe sofrimento emocional para Jesus. A agonia da cruz trouxe também sofrimento espiritual para Jesus. E a agonia da cruz também trouxe sofrimento físico para Jesus. Após a prisão no meio da noite, Jesus ele foi levado para o Sinédrio. E Caifás, aquele sumo sacerdote da época, né, foi ali onde ele sofreu o primeiro traumatismo físico. E Jesus ali foi esbofeteado na sua face por um soldado, simplesmente por não querer responder às perguntas de Caifás, por se manter em silêncio, entende? Ao ser interrogado por Caifás, ele foi esbofeteado. Soldado taparam os seus olhos, zombavam dele, pedia que ele adivinhasse quem estava batendo nele. Ele foi surrado, estava cheio de hematomas, exausto. Deve ter passado a noite em claro, entendeu? Ele foi açoitado com tiras de couro, né? Que lhe cortavam as costas. E após essa sessão de tortura, já crucificado, entende? Lhe deram vinagre para beber, molhado em uma esponja, levado num caniço até ele, que ele o rejeitou. O corpo de Jesus chega ao extremo ali, né? E ele pôde sentir calafrios da morte, né?
passando sobre o seu corpo. E logo depois ele pode se ouvir sua voz dizendo: está consumado. Entende? Está consumado. João capítulo 19, versículo 30 nos fala sobre isso. Sua missão de sacrifício foi cumprida. Ele cumpriu o seu papel, por mim e por você. E uma vez que Cristo cumpriu seu papel por mim e por você, dando a sua vida por nós, nós também aqui temos que cumprir o nosso papel que Ele nos designou a cumprirmos aqui, por amor a Ele. Por amor a Ele ter dado a sua vida na cruz do Calvário por nós. Por tudo que Ele sofreu, nós precisamos cumprir o nosso papel aqui que Ele nos designou a cumpri-lo. E eu quero concluir dizendo, amados irmãos, a cruz não é o fim do ministério de Cristo. A cruz não é o fim do ministério de Cristo. A cruz simboliza a morte de Jesus. A cruz não simboliza a morte de Jesus, mas a vida. Entendeu? A cruz não simboliza a derrota de Jesus. Se o diabo, por algum momento, achou que matando Jesus, ele colocaria um ponto final na obra de Jesus, ele se enganou redondamente. Entendeu? Ele se equivocou redondamente. A cruz é o triunfo, pois ela está vazia. Jesus não está na cruz. A morte de Jesus significa vida, pois Ele está vivo, Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. A prisão de Jesus significa libertação, pois Ele venceu a morte. Entende? Jesus venceu. Venceu por mim, venceu por você, venceu por todos nós. E é isso que nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 57, olha. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15. Ele nos diz assim, olha. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez, aqui Paulo fala, uma vez que nós vencemos a morte, por meio de Cristo, nos tornou mais do que vencedores. Ele nos encoraja, Ele nos incentiva. No versículo 58 ele fala: portanto, meus amados irmãos, uma vez que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, uma vez que nós vencemos a morte, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Colossenses, ele diz: havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas nossas ordenanças, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo pagou o preço, pagou a dívida. A dívida, meu irmão, minha irmã, foi paga. Jesus pagou a dívida, a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida. Nós não devemos nada. Nós estamos livres. Entendeu? E aí ele fala, e ele despojou os principados, a potestade, os demônios que estavam lá no inferno. Então lá no inferno, entendeu? Ele tendo despojado os principados, as potestades, os expôs publicamente a desprezo e triunfou sobre ele na cruz. Na cruz do Calvário nós temos a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Cristo nos concedeu a vitória. Entende? Cristo nos concedeu a vitória. Jesus pagou a nossa conta. 1 Coríntios 6, 20 diz que nós fomos comprados por bom preço e devemos glorificar a Deus por isso. Entende? A sexta-feira da paixão é a data mais importante do cristianismo, porque neste dia Deus estava definitivamente libertando o homem do jugo do pecado, da escravidão do pecado. E aleluia, louvado seja Deus, nós somos livres, vencemos a morte por meio de Cristo. A morte não tem domínio sobre nós, não tem poder sobre nós, porque em Cristo nós já vencemos. Quando nós deixarmos este mundo, o nosso corpo voltará para o pó,
mas o nosso espírito, ele retornará para Deus. Por isso nós devemos agradecer a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos agradecer a Deus, porque em Cristo nós vencemos, somos mais do que vencedores, iremos morar com Ele, iremos reinar com Ele e viver eternamente com Ele. Então este dia não é dia de tristeza, é dia de celebrarmos a vida, porque Jesus está vivo. Ele venceu por mim, Ele venceu por você, Ele venceu por toda a humanidade. Porque o desejo dele é que todos se arrependam, que todos creiam nele e sejam salvos e tenham vida eterna e vá morar eternamente com ele nas mansões celestiais. Que Deus continue nos abençoando. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela morte e ressurreição do teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado pelo Senhor ter dado teu Filho Jesus. Obrigado pelo sofrimento dele, porque ele cumpriu cabalmente a sua missão, foi até o fim. E através dele, por ele, nós somos mais do que vencedores. E ajuda-nos, ó Deus, também a cumprir nosso papel, a nossa missão aqui na terra de sermos testemunha de Jesus, de pregarmos esse evangelho que transforma, esse evangelho que liberta, esse evangelho que restaura, para aqueles que ainda não foram alcançados. Por isso, ó Deus, derrama da tua graça sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida das famílias da tua igreja. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, dai-nos ousadia, intrepidez, coragem, para que em tempo e fora de tempo nós venhamos continuar anunciando que Jesus Cristo é vencedor, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós, e ele habita dentro dos nossos corações, e ele se faz presente nas nossas vidas. Por isso, Senhor, continua abençoando a tua igreja, sustentando, fortalecendo e enchendo de poder, de ousadia e de intrepidez. Derrama da tua graça sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo. Abençoa a tua igreja do Jardim Vera Cruz. Abençoa as famílias que ali congregam. Guarda cada um, sustenta cada um, fortalece cada um, livra cada um, cada família, cada membro do corpo de Cristo. E aqueles que estão se chegando, guarda e protege, meu Deus, de todo mal, de todo perigo, de todo laço do inimigo. Que a tua graça seja derramada cada momento sobre as nossas vidas. E esta graça, Deus, venha nos impulsionar a anunciarmos que Jesus Cristo é Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. E que no poder do teu nome todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Obrigado pela presença de todos. Que Deus continue nos abençoando e até domingo, Deus assim permitindo.